Tempestade provoca 12 mortes na Grande São Paulo. Deslizamento mata bebê de 1 ano. Família é soterrada durante uma festa de aniversário. Alagamentos isolam cidades do ABC e bairros da capital paulista. Muita gente teve que passar a noite fora de casa. Eu tô ilhado aqui no Shopping Central Plaza. Fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo é invadida pela água. No comércio, prejuízo estimado de 45 milhões de reais. Médico é filmado xingando e humilhando pacientes em posto de saúde. Você é burro e você está usando a camisa do Flamengo, inclusive. Você é burro. Começa o júri dos acusados de matar o menino Bernardo. As defesas de Leandro Boldrini e Graciele Ugolini trabalharam para desconstruir a tese da acusação de que eles eram frios e ausentes com o menino. Procon pede a suspensão de voos da Gol com aviões do mesmo modelo daquele que caiu na Etiópia. Sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu retornam às atividades no Flamengo. Vem aí o novo talk show do SBT. Com a mais jovem apresentadora de programas de entrevistas da televisão brasileira. Trazendo os meus ídolos, trazendo meus amigos para bater um papo sábado à tarde. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 12 pessoas morreram em consequência da tempestade que atingiu São Paulo e também a região metropolitana entre a noite de domingo e a madrugada de hoje. Um bebê de 1 ano está entre as vítimas. Outras 4 pessoas morreram durante uma festa de aniversário em Ribeirão Pires. A casa que foi... E as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no ABC Paulista, ficaram ilhadas. Em São Paulo, as zonas leste e sul foram as mais afetadas pela chuva. Em menos de 20 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu 740 chamados para enchentes e alagamentos. Houve 94 deslizamentos e 123 árvores caíram. A chuva começou às 8 da... A linha 10, chamada de Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, voltou a funcionar às 7 horas da noite. A repórter Solange Boulos está agora na sede do governo paulista, onde acabou há pouco uma reunião para tratar das consequências da chuva. Solange, boa noite. O que é que ficou decidido nesse encontro? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Secretários de Infraestrutura, Transportes e comandantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham de forma integrada para gerenciar a crise. Vistorias estão sendo feitas nas áreas de risco para tentar retirar as famílias desses locais, principalmente na região do ABC Paulista e Litoral Norte. A polícia tem mais de 10 mil homens na supervisão de ocorrências e também na prevenção a saques a todo o comércio afetado. 5 aeronaves dão apoio à ronda ostensiva e também fazem atendimento médico. Os 47 piscinões do estado estão sendo revisados, assim como todo o sistema hídrico, para que haja vazão da água. Raquel. Obrigada, Solange. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que estava de licença do cargo no exterior, decidiu voltar à cidade nesta terça-feira. O governador João Dória pediu que as pessoas evitem sair de casa, já que a previsão para os próximos dias é de mais chuva. Os temporais não serão mais tão intensos. A polícia de São Paulo investiga a morte de 6 jovens que tiveram os corpos enterrados em um matagal. A principal hipótese é de que foram julgados e condenados pelo chamado Tribunal do Crime. Um homem foi assassinado pela ex-mulher durante um churrasco em São Paulo. Paulo César Antônio fugiram. Um médico foi demitido hoje depois de ofender pacientes e cobrar por consultas em uma unidade pública de saúde em Cabo Frio, no litoral do estado do Rio. Médico, sem saber que está até o registro profissional cassado. O SBT Brasil não conseguiu ouvir o médico que foi denunciado nesta reportagem. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Hoje. E começou hoje no Rio Grande do Sul o júri dos 4 acusados de participar do assassinato do menino Bernardo Boldrini. Quem está agora na cidade gaúcha de Três Passos é o repórter Andrei Rosseto. Boa noite, Andrei. O tribunal ainda está reunido?
Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Sim, neste momento, o tribunal continua reunido aqui no Fórum de Três Passos e está depondo a segunda delegada responsável pelo caso, pelas investigações do caso lá em 2014, a Cristiane Moura. Hoje foram sorteados também os 7 jurados do Tribunal do Júri, o chamado Conselho de Sentença. São 5 homens e 2 mulheres. Quando saírem daqui, eles vão para um hotel da cidade e vão ficar incomunicáveis, sem acesso a telefone, internet ou familiares. Vão poder sim conversar entre si, mas não sobre o caso. Graciele, a madrasta de Bernardo, abriu mão das testemunhas de defesa, então o número de depoimentos caiu para 15. A previsão é de que o julgamento dure uma semana. A primeira a depor hoje foi a delegada que chefiou a investigação. Essa fatalidade. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Ordem dos Advogados do Brasil repudiaram as críticas do presidente Jair Bolsonaro a uma repórter do jornal O Estado de São Paulo. As afirmações de Bolsonaro foram feitas com base em uma declaração falsamente atribuída à jornalista. O Palácio do Planalto não quis comentar as notas das associações de imprensa e da OAB. O jornal O Estado de São Paulo também não se manifestou. A permanência do ministro da Educação, Ricardo Vélez, no governo Jair Bolsonaro está ameaçada. Os detalhes agora de Brasília com Débora Bergamasco. Além de Ricardo Roquette, foram demitidos 2 diretores do Ministério da Educação, um assessor especial, o secretário executivo adjunto e o chefe de gabinete. As exonerações foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial. A companhia aérea Azul assinou um acordo no valor de 105 milhões de dólares para ficar com ativos da Avianca, que está em processo de recuperação judicial. A compra, que ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e de credores, inclui o certificado de operador aéreo da Avianca, 30 aeronaves e 70 pares de slots, que são os direitos de pouso e decolagem em aeroportos. Equipes de resgate encontraram hoje as caixas pretas do avião que caiu com 157 pessoas a bordo na Etiópia. As informações com Sérgio Uti. As páginas de um livro. E agora há pouco, a Gol informou que vai suspender temporariamente as operações comerciais com os aviões do mesmo modelo que caiu na Etiópia. Hoje, as ações da companhia aérea caíram quase 3%. E veja a seguir. Real Madrid anuncia o retorno de Zidane. E o primeiro talk show da TV brasileira comandado por uma adolescente. Não perca, é já já. A Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar o texto da reforma da Previdência, deve ser instalada na Câmara depois de amanhã. O repórter Rudá Moreira acompanha uma reunião de líderes dos partidos. Boa noite, Rudá. Quais são os nomes já confirmados nessa comissão? Boa noite, Nascimento. Olha, os primeiros integrantes da comissão são os deputados Rubens Bueno e Alex Manente, ambos indicados pelo PPS. Ambos indicados pelo PPS. Numa reunião com Rodrigo Maia agora à noite, na residência do presidente da Câmara, os líderes partidários chegaram a um acordo, Nascimento. A CCJ vai funcionar normalmente, mas só vai votar a admissibilidade da reforma da Previdência quando chegar o texto que muda a aposentadoria dos militares. A deputada Joyce Hasselmann, líder do governo no Congresso, confirmou que o presidente da CCJ será Felipe Francischini, que é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro e com uma boa circulação pelo Palácio do Planalto. Nascimento. Obrigado e boa noite. A Justiça do Rio liberou parcialmente o centro de treinamentos do Flamengo, em que 10 pessoas morreram no incêndio. O Flamengo poderá usar o campo, a academia e o vestiário, mas o pernoite não está liberado. Os jogadores das categorias de base se reapresentaram hoje na sede do clube. Os atletas chegaram à sede do Flamengo, na West Moor, em Antares, na zona oeste da cidade. O técnico Zinedine Zidane está de volta ao comando do Real Madrid. O SBT estreia no próximo sábado, às 2h15 da tarde, o Programa da Maísa, que é o primeiro talk show da TV brasileira comandado por uma adolescente. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.